Miramês luminar, discípulo do bem, sua obra é o Cristo em forma de flor. Nas almas que o aspiram, esplende o amor. É fluido da vida universal, afastando para sempre o mal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos iniciar aqui a quarta videopalestra da nossa sequência dos 15 princípios básicos da doutrina espírita. E o quarto princípio é perispírito. Como sempre, nós vamos nortear nossa videopalestra através do Livro dos Espíritos de Kardec. E na questão número 93, Kardec pergunta: o espírito, propriamente dito, tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? E a resposta: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. E Kardec esclarece: assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito, propriamente dito, está revestido de um envoltório, que por comparação pode-se chamar de perispírito. Seguindo então para a questão 94, Kardec pergunta: de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa. Kardec continua perguntando: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: já o dissemos, é preciso que eles se revistam da vossa matéria. Seguindo em frente, a questão 95. Kardec pergunta: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. E na questão 135, Kardec pergunta: existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Resposta: existe o laço que une a alma ao corpo. Kardec pergunta: qual é a natureza desse laço? E a resposta: semimaterial, quer dizer intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente a matéria atua sobre o espírito. Kardec então nos esclarece: o homem é formado assim de três partes essenciais. Primeira, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, que é o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. São como num fruto o germe, o perisperma e a casca. Vamos agora trazer para vocês um resumo da análise do Espírito Miramês sobre essas questões trazidas por Kardec no Livro dos Espíritos. Miramês diz assim: desde quando fomos criados pelo Senhor, começamos a viajar, do alfa ao ômega e do ômega ao alfa. Porém, necessitamos de instrumentos para essa grande viagem. Assim como na Terra precisa-se de roupas para vestir e de carros e outros instrumentos para viajar, essa é a lei universal. O espírito reveste-se de uma roupagem, a que chamamos de perispírito, sem que esta seja definitiva.
Ela é apurada conforme a evolução do espírito, ou suprimida, de acordo com o mundo em que ele habita. O perispírito, para nós na Terra, é de grande valor. Ele nos livra e nos protege de certos enervamentos ou contrações que o espírito poderia sofrer sem a sua proteção. O perispírito é, pois, uma roupa do espírito, trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela sua estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito. O perispírito é semimaterial pela sintonia que deve ter entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção dos dois, para que o espírito alcance a luz. Com o tempo e a reforma do homem, pode tornar-se puro, de sorte a ficar mesmo invisível a alguns olhos espirituais, como pode, em muitos casos, ser tão material ao ponto de confundir-se com os próprios homens. Vamos agora assistir um vídeo montado pela equipe da TV Mundial de Espiritismo, onde eles estarão falando sobre espírito, perispírito e corpo, mostrando dessa forma como que um se interpenetra no outro e clareando para nós a exata posição do perispírito entre o espírito e o corpo carnal. Vamos lá. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec, esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou, em O Livro dos Espíritos, se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí! Uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Através desse vídeo, podemos perceber claramente a posição intermediária do perispírito entre o corpo físico e o espírito. Como nós já dissemos na videopalestra anterior, nós somos verdadeiramente o espírito. Não somos nem o perispírito e nem o corpo físico. Mas nós, enquanto espíritos, precisamos manifestar neste plano físico, neste planeta Terra, nós precisamos do corpo físico, material, aqui existente. Mas, para haver essa interligação do espírito manifestando no corpo físico, é necessário um intermediário, que é o perispírito. Este perispírito, então, que é um corpo mais sutil do que o corpo físico, faz essa interligação com o espírito. Dessa forma, nós, enquanto espíritos, podemos experienciar todas as vivências que temos aqui no planeta Terra e dessa forma conseguirmos a nossa própria evolução. Daí a importância do perispírito nessa tríade de espírito, perispírito e corpo físico. Espero que a nossa videopalestra tenha sido bastante esclarecedora a respeito do assunto perispírito
e dessa forma nós possamos continuar nos próximos princípios da doutrina, entendendo todas essas bases que alicerçam o Espiritismo. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Exalta a todos a esperança, confortando almas na bonança, estimulando vidas à verdade, em prol da verdadeira caridade. Caridade, refletindo a luz, se transforma em alimento para os famintos, roupas aos despidos, visitas aos cativos, nos coloca com simplicidade ao lado de Jesus.